Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E como propósito deste encontro que tenho com vocês através da Palavra de Deus, ele pode ser durante o dia, durante a madrugada, no momento em que vocês adquirem essa oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. A fé é algo maravilhoso. Na Escritura diz que ela é do tamanho de um grão de mostarda. Você já pegou um grão de mostarda para você ver o tamanho dele? Observa, pega um. A nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. E na Escritura diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela transporta os montes, movida pelo poder da Palavra de Deus. Fé é você ler a Escritura e, movida por aquela Palavra de Deus, você põe ela em ação. Vamos ler a Bíblia um pouco? Algo me chamou a atenção. Quanto mais se examina a Escritura Sagrada, mais a gente adquire vida eterna. Porque Deus tira tudo aquilo que a gente acredita errado. Porque Deus não está à procura daquilo que nós achamos ou pensamos, não. Deus, Ele espera encontrar em você um adorador. Um adorador que resolveu e tomou um posicionamento, uma decisão de respeitar a Palavra de Deus, de respeitar as Escrituras Sagradas. Então hoje você abre a Bíblia Sagrada no livro de Romanos, capítulo 12. Vê aí o capítulo 12. E o versículo também é 12. Veja o que está escrito. Vamos observar essa leitura com muita atenção, porque nós precisamos a cada dia conhecer a verdade, e é a verdade de Deus que nos liberta. É a verdade de Deus que transforma a nossa vida. Você pode observar que Deus, ele é um hospital. Ele sempre está socorrendo as nossas vidas, sempre está consertando aquilo que nós fazemos de errado, sempre Ele está curando, sempre Ele está libertando, sempre Ele está sarando. Ele é um milagre inesgotável. Tudo que a gente precisa está nas Sagradas Escrituras. E se você examinar as Sagradas Escrituras, você vai ter nela a vida eterna. Vamos lá então? Já abriu a Bíblia, já pegou a Bíblia? Para consultar, para ver se o que está escrito na minha Bíblia está escrito também na sua. Apesar que existem várias maneiras de se interpretar, mas toda a Palavra de Deus é pura. E nós não podemos ficar com aquilo que nós achamos, nós temos que ficar com aquilo que estamos lendo. Acreditar, confiar, praticar, tá? Para que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus. Vamos ler com atenção? Olha que lindo essa passagem aqui, tá? Que o apóstolo Paulo fala. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de ti, de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Compreendeu? Então, cada um no seu quadrado. O pé não pode desprezar a mão. A mão não pode desprezar o ouvido. O ouvido não pode querer ser nariz. O nariz não pode querer ser boca. Então, o corpo, ele é formado de uma estrutura maravilhosa. E para cada um dos membros, Deus colocou eles para agir com uma finalidade. Mas assim, Cristo é a cabeça da igreja. E os membros, você não sabe de que forma funcionam os membros do corpo de Cristo. Mas de uma coisa é certeza: aqueles que não faz parte do corpo de Cristo, que não está ligado na cabeça que é Cristo, não pode ser membro. Não pode. Você entendeu? Porque eles prejudicam o andamento do corpo. É tipo uma lepra, uma doença, você entendeu? Tipo um câncer, tipo uma tuberculose, uma AIDS. No corpo, ela prejudica, ela acaba. É como bactérias, sabe?
quando você pega uma virose? Então, o corpo todinho sofre com a presença daquele corpo estranho, aquela coisa estranha atacando o corpo. Assim é Cristo. Cristo é a cabeça. A noiva dele é os membros. Você entendeu? Porque existem várias denominações. Várias. Mas só que você não sabe qual delas é o braço, qual delas é a perna, qual delas é a mão. Você não sabe, porque nós sabemos que Cristo é a cabeça, e que todos estão ligados ali em Cristo Jesus. Principalmente aqueles que fazem parte do Evangelho, que faz parte do corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor. Então, o que acontece? E quando os estranhos começam a andar por esse corpo? É uma coisa muito séria isso. Tem muita enfermidade, muita crosta, muita casta. Tem muito joio misturado com trigo. Tem muito. Então, o que Deus fala aqui? Ora, vós sois corpo de Cristo. Veja no versículo 27. Observa aí, dá uma grifada nesse versículo. Depois você vai pegar, vai repetir esse estudo aqui da palavra de Deus. Nós não estamos aqui nem para aumentar e nem para diminuir. Entendeu? Nós estamos aqui para ler a Bíblia como ela é. E todos que têm uma Bíblia dentro de casa devem pegar e devem ler. Porque assim não come peixe com espinho, né? Pois é. Examinando as Escrituras, cuida ter nela a vida eterna. Não é mesmo? Pois é. Então vamos lá, no 27, no versículo 27 do capítulo 12, está escrito assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Veja o versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de cura. Socorros. Governos. Variedades de língua. Então, como eu estava falando para vocês, que o ouvido, ele não pode ser mau. Como você acabou de ler aqui, que não é porque o olho não é pé que ele não está ligado no corpo de Cristo, que ele não está ligado na cabeça. Ele tem a sua serventia como membro. Então, observa bem que aqui também fala, porventura, são todos apóstolos? Uma pergunta. Ou são todos profetas? Outra pergunta. São todos mestres? Outra pergunta. Ou operadores de milagre? Tem todos os dons de cura, falam todos em outras línguas e interpretam nas todas? Então é a mesma coisa que você que está na presença de Deus e que acredita que seu comportamento está correto e que você está ligado no corpo de Cristo e que você não é uma lepra, não é uma doença no corpo de Cristo, né? Então você não vai poder ser aquilo que Deus não escolheu você para ser. Se Deus escolheu você para ser ouvido, você vai ser ouvido. Se Deus escolheu você para ser olho, você vai ser olho. Se Deus escolheu você para ser boca, você vai ser boca. E se Deus escolheu você para ser nariz, você vai ser nariz. No corpo de Cristo tudo não funciona bem perfeitamente? Perfeitamente. No corpo humano também funciona tudo com perfeição. Quando tem alguma coisa de errado no organismo,
o nosso corpo já sente, já precisa de tratamento urgente, porque senão nem resiste. Assim a Igreja de Cristo está sofrendo aqui na Terra. E muito, não é pouco não. Não é pouco, porque a lepra, o joio, muita coisa ruim tem acontecido no meio desse corpo aqui de Cristo. E essa perseguição, acho que não sei quando vai ter fim, mas sei que Jesus vem aí. Jesus vem aí, eu sei que tudo vai acabar. A igreja vai tomar posicionamento, vai estar no seu devido lugar. E aqueles que não têm temor de Deus, que não sabem nem como respeitar a si próprio, não sabem muito menos respeitar o Espírito Santo, né? E desrespeita a palavra de Deus, torce a palavra de Deus, porque quanto mais Deus explica na sua palavra, mais ele vai viver de opinião que os outros dão. Sempre pega um versículo fora do contexto e examina só aquele trechinho e não pega o capítulo todo para fazer um estudo, para ver por que surgiu aquela situação. Sempre a metade. Então, aqueles que cuidam examinar a Escritura Sagrada, ao ler esse versículo aqui, esses versículos que nós estamos lendo, eles passam a ter um temor a Deus, um certo respeito pelo Espírito Santo, sabe? Cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu quadrado. Poxa vida, se você acha ou pensa, porque os achismos, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não pode ser o pensamento de Deus. O pensamento de Deus está escrito nas Escrituras. A obediência leva à vitória. Então aqui ele fala assim, porventura são todos apóstolos? Não. Por quê? Porque uns Deus deu para pastor, outros deu para mestre, outros Deus deu para profeta, outros evangelista. Não é mesmo? E assim vai indo. E esse Deus maravilhoso que constituiu e continua constituindo homens e mulheres de Deus, que Ele escolheu para evangelizar, para pregar a palavra, para falar do amor de Deus. Esse Espírito Santo, Espírito profético da palavra de Deus, essa lâmpada que nunca se apaga, essa luz que nunca se apaga, que é Jesus, ele continua constituindo. Por quê? Porque ele é vivo. Jesus ressuscitou. Ele continua sendo a cabeça desse corpo que está em movimento. A igreja vivia escondida no sótão, nas garagens subterrâneas. Agora a luz está resplandecendo nas trevas e Jesus Cristo, que é a cabeça, está pondo a igreja de pé e a igreja tem sido muito perseguida. Sabe? Jesus está voltando e nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com aquilo que não está escrito na Bíblia e que não procede do coração de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. É tempo não só de nós frequentarmos um ambiente que louve e adore a Deus. É tempo de nós lermos, estudarmos e ver o que Deus fala a nosso respeito. Porque como corpo de Cristo nós não podemos guerrear contra nós mesmos, porque um povo dividido ele não subsiste. Um povo unido jamais será vencido. Mas um povo que dentro desse povo sai
crostas de caluniadores, enganadores, homens profanos, que não obedecem à palavra de Deus, não ganham uma alma para Jesus, mas vive com inveja demoníaca, satânica, contra aqueles que estão trabalhando na obra, estão crescendo dia a dia, e que a luz de Deus está resplandecendo cada vez mais nessas trevas, sabe? Os apóstolos, os 12 apóstolos que seguiram Jesus, eles realmente morreram, porque eles eram seres humanos como nós. Mas o Espírito Santo que constituiu o Cristo vivo, que constituiu eles, é imortal, ele está vivo, ressuscitou, entendeu? Tanto que ele é imortal e está vivo, ressuscitou, que o apóstolo Paulo dizem que ele intitulou-se apóstolo por conta própria, mas não é. Jesus, o Cristo ressuscitado, continuou constituindo apóstolo, porque ele apareceu na estrada de Damasco para Saulo de Tarso e transformou ele num Paulo. Então, quando você se encontra com Jesus, que Jesus transforma a sua vida, a maneira como Deus vai te usar, ou a maneira como Deus vai te constituir, não cabe a carne e o sangue questionar aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que Deus ordena fazer. Constitui vidas, constitui presbíteros, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. São 5 os componentes que formam um corpo de Cristo. Não é mesmo? Mestre, pastor, evangelista, profeta, apóstolo. Então, e quem constitui? Espírito Santo de Deus, com jejum e oração. Ele manda a gente separar as pessoas para o serviço do reino, para levar o evangelho. Não é para levar contenda, não, para levar calúnia, para levar mentira, para ficar com o olhão gordo, satânico no ministério um do outro. Não, não é para ter inveja. O sangue de Jesus tem poder. E em nome de Jesus, isso tem que ser quebrado e ser destruído no meio do povo de Deus. Porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus vivo, ressuscitado. E o ministério das labaredas, línguas de fogo, do poder do Espírito Santo aqui na terra, não vai ter fim. Não vai ter fim. Portanto, contente-se com aquilo que Deus te constituiu. Dê conta do seu chamado. Seja um testemunho vivo de Jesus Cristo aqui na terra. Fale do amor de Jesus Cristo. Fale